muito boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre cinema, sobre música, sobre teatro e sobre saúde também. Os nossos convidados são o ator Tunico Pereira, que comemorando 50 anos de carreira com o monólogo O Julgamento de Sócrates. Você resolveu comemorar fazendo nada mais, nada menos que Sócrates. Tem uma afinidade muito grande. O Sócrates não escreveu nada e eu não li nada. Então a gente se juntou e fizemos um espetáculo. Mas eu vi um pedaço hoje, estava muito bonito. Aquilo que você fala da sabedoria e do conhecimento, estava muito bonito. O Platão captou de uma forma bem interessante. Bacana, né? O gênio Sócrates, né? É só 400 anos antes de Cristo, né? Só. Nós estamos também com a Alice Andrade, que é cineasta, e ela está lançando o documentário 20 anos, que é sobre 3 casais em Cuba. Olha, eu não sei o que você queria com esse filme, mas o que eu vi, eu gostei muito. Ai, que bom. É um filme de amor a Cuba. É de amor a Cuba. É isso mesmo. Eu sou apaixonada por Cuba, então. Isso mesmo, Alice. Nós estamos com o Júlio Peclar, que é médico angiologista. O doutor Júlio veio nos falar sobre doença vascular periférica, o que é essa doença, qual é o tratamento, qual é a prevenção. Ou seja, eu achei que só diabetes é que dava doença vascular periférica, que cai dedo. Pois é, infelizmente não é só o diabetes. E a gente vai tentar esclarecer um pouquinho das dúvidas. E é um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é nosso, Júlio. Obrigado. Estamos com a atriz Isabela Bicalho, que está em cartaz com um espetáculo em homenagem à cantora Elisete Cardoso. E muito bacana, hein? Muito, muito. É uma emoção muito grande poder estar homenageando essa grande artista que foi Elisete Cardoso. Cara, você fez Somos Irmãs lá atrás, cara. Fiz. Eu tenho uma trajetória de trabalhar com a memória, né, nos meus trabalhos, né? Somos Irmãs foi um espetáculo muito emblemático, né, em homenagem à Linda e à Dircinha Batista, que marcou a época, né? E então eu acho que muito inspirada por esse trabalho e depois o da Carmen Miranda com Miguel Falabella, que eu quis muito fazer essa homenagem para Elisete Cardoso. Linda homenagem. Obrigada. Tem a ver com a tua voz, inclusive. Né? Que bom. Nós estamos com o produtor de web, Bruno Barros, que vai explicar tudo para vocês, como é que está funcionando hoje. Como é que tá? Então, Vera, boa tarde. E aí? Mudanças, né? Boa tarde aos nossos convidados. Muito boa tarde a você que está em casa. Olha só, gente, para participar do Sem Censura, agora é só pelo WhatsApp. O número é aquele que você já conhece, mas eu vou repetir, vou dar mais uma vez. 021, código de área aqui do Rio de Janeiro, telefone 999035329. A transmissão é pelo YouTube, pelo canal da TV Brasil, youtube.com/TV Brasil. E você pode mandar mensagens pelo WhatsApp, eu vou estar aqui e vou passar para os convidados ao longo dessa edição. Segue normal, Vera. E o Twitter? E o Twitter também, claro. Twitter, tá. # Sem Censura. Manda mensagem pra gente pelo Twitter e tem ao vivo no Twitter também. Bem legal. Então tá indo bem. Vamos lá. Me diz uma coisa, Bela. Parece que você sonhou que a Elisete chegava e dizia assim, vai, Isabela, faz um musical sobre mim. Olha, não foi bem assim, não. Na verdade, é uma história um pouco romântica, mas é verdade. Assim, eu tive um sonho, mas não foi com a Elisete, né? Eu não tive esse privilégio, mas eu tive um sonho e quando eu acordei, eu estava com o nome da Elisete na cabeça e pensei, bom, acho que essa é a pessoa certa para o meu projeto agora. E aí eu comecei uma longa trajetória para poder realizar esse projeto, inspirado realmente nesse sonho. Isabela, você não tem idade para ter convivido nem com Dircinha, com Linda, com Elisete, nada disso. Como é que vocês dessa geração entram em contato? Como é que vocês gostam ou não gostam? Como é que você foi se aventurando nesse passado aí musical brasileiro? Eu acho que trabalhando em teatro musical, eu tive a oportunidade de ter contato com toda essa riqueza artística dessa época e despertar uma paixão enorme, porque eu sou apaixonada por esse período todo, desde a época do rádio. E a Elisete Cardoso foi uma pessoa que atravessou a época do rádio e muitas outras que vieram. Então, com toda a experiência que eu tive com esses musicais, foi por isso que eu escolhi fazer esse trabalho sobre a Elisete. A Elisete tinha uma característica, quer dizer, além da linda voz que ela tinha, ela era considerada uma pessoa adorável, bom caráter pra caramba.
amiga dos amigos, super gente muito fina. Você estudou muito sobre a vida dela? Muito, 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 muito. E é eu isso vou te mesmo, dizer né? que quando eu comecei a mergulhar na vida dela, assim, eu fiquei muito emocionada. Muito, 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 muito. Tão emocionada que durante um tempo eu tive que parar um pouco aquilo, esperar um pouco absorver, né? Esperar o projeto acontecer, as coisas andarem para eu poder retomar, porque aquilo realmente mexia muito, né? Quando a gente conversa com as pessoas que tiveram a oportunidade de conhecê-la, a paixão é muito grande, assim. São todos muito apaixonados por ela, isso é muito bonito, né? Eu acho que, então, além de toda a bagagem artística que ela deixou uma lição de vida muito, muito especial, que é esse ser humano ímpar que ela foi. Né? São umas 25 músicas que você canta. Como é que é? Você conta uma história, tem personagem, como é que é o musical? A vida dela é muito grande, ela atravessou 40 anos, atravessou vários movimentos artísticos, então ficou um pouco difícil a gente poder contar tudo, né? O que a gente fez foi escolher alguns momentos emblemáticos, que a gente acha que são muito importantes, do ponto de vista pessoal dela e do ponto de vista artístico. E aí a gente costurou com um camarim que trabalha algumas memórias e depois muda um pouco. A estrutura do roteiro, ela vai mexendo assim um pouco, né? Você canta o tempo inteiro, né? Porque tempo 25 músicas, você canta pra caramba. Eu divido com coro, eu tenho duetos, tenho números de coro e tenho os outros personagens também cantam. Ah, tá. Tem mais gente. Sabe de uma coisa? Eu estava lendo a lista das músicas que você canta e eu não sabia. Ela escreveu uma música, Se as Estrelas Falassem, é a autoria dela. Eu acho que é bonitinha a música? É muito bonitinha. Por um acaso, essa a gente não tem no espetáculo. Não está no espetáculo, não? Porque foi difícil. Eu vi na lista. Foi difícil, porque ela teve. Ela esteve. Em algum momento, a gente tinha 30 e poucas músicas. E aí a gente chegou à conclusão que era muito grande, que a gente precisava fazer aquela escolha terrível. Foi bem terrível ter que escolher músicas para ficarem de fora. Então, a gente, para poder chegar nessas 20 e poucas aí, a gente teve que tirar muitas que a gente... Boa, né? Porque todas são boas. Ela tinha muito bom gosto na escolha dela, assim. Então, no espetáculo, a gente tem os grandes sucessos dela, que já dão essas 20 e poucas, e ainda ficaram algumas de fora. Eu acho que com relação a essa música que ela compôs, eu acho que depois de cantar tanto, eu imagino isso, né? Eu acho que do coração dela transbordou, assim, uma vontadezinha, coisa, né? As melodias deviam estar lá no coração dela, na cabeça dela, e ela escreveu essa música. Muito Olha só, a gente tem umas fotos do espetáculo, estava pensando que a gente podia mostrar as fotos, e aí você podia cantar um pouquinho, já que você não trouxe? Posso. Canta assim, a capela, assim? Posso, sim. Ô, moça corajosa. Vou cantar o sucesso Canção de Amor. Maravilha, então mostra aí as fotos, Dênia. Saudade, torrente de paixão, emoção diferente que aniquila a vida da gente. Uma dor que eu não sei de onde vem. Deixaste seu coração vazio e deixaste a saudade ao desprezares aquela amizade que nasceu ao chamar-te meu bem. Das cinzas do meu sonho um hino então componho, sofrendo a desilusão que me invade. Canção de amor, saudade, saudade. Lindo, lindo. Tá lindo. Então vamos lá. Serviço completo. Isso. Está no teatro. Estamos em cartaz no Teatro Maison de France, na Avenida Antônio Carlos, quartas e quintas, quartas às 5 da tarde e quintas 19 horas. O pessoal que O gosta horário de ir é para a muito cidade. bom. Isso, voltar cedo, né? Tem uma história que você conta, que você contasse aqui, antes da gente ir para o intervalo, que é a história do show dela com Jacó do Bandolim, e que cai, machuca. Como é que é a história? Isso acontece como pano de fundo. O espetáculo se passa no camarim desse show do Teatro João Caetano,
que foi um show muito, muito acalentado por eles. Eles ensaiaram muito, fizeram um repertório enorme. O Hermínio Belo de Carvalho teve a ideia de juntar a banda dela, que era o Zimbo Trio, com a banda do Jacó do Bandolim. Então eles se reuniram, foi um dia de muita expectativa. E quando eles estavam no teatro, caiu uma chuva torrencial. Era dia único, era um show beneficente para o Museu da Imagem e do Som. E quando eles estavam lá no teatro, caiu uma chuva gigantesca que inundou o Rio de Janeiro. E eles ficaram ilhados lá. E aí ficou aquela expectativa, será que vai ter show? Será que não vai? Será que vai ter? Não vai ter? Virá. Então a peça, ela se passa na memória enquanto eles estão no camarim esperando se o show vai acontecer ou não. Ai, que legal. E o show acontece? Acontece, claro, o show acontece. E eles gravaram aquele LP duplo, né, que é o show do João Caetano, que é um clássico. Esse LP dela é um clássico. Assim. Isso foi que ano? Isso foi 68. Olha só. Diz uma coisa, você foi a Narizinho. Foi. Você foi lá com o seu Zé Carneiro? Foi com esse Zé Carneiro aqui. Esse mesmo? Este foi o meu Zé Carneiro. Você tinha 4 aninhos, 5 aninhos, 6 aninhos? Eu já era mais velha, sabe? Já era veterana, eu tinha 10 anos. Você começou com 4? Eu comecei com 4 anos. Comecei com 4 anos fazendo O Bem Amado. E depois eu comecei fazendo umas novelas, né? E quando eu efetivamente fui fazer a Narizinho com 9 para 10, eu já tinha feito 3 novelas. Já era veterana mesmo. Isso era uma coisa que você tinha vontade ou foi um pouco mamãe que empurrou? Olha, eu acho que a minha mãe, ela se inspirou na minha vontade. Né? Porque eu tinha muita vontade, eu estava sempre interpretando, encenando, ensinava para as bonecas, enfim. Sempre que eu podia, eu estava encenando para quem quer que fosse. E eu acho que ela viu isso e alimentou, né? Porque na época o pai e a mãe tinham que levar na Globo, claro, você fazia uma fichinha, entendeu? Não era uma coisa simples, sabe? E ela me deu muita força, graças à minha mãe que eu tô aqui. Obrigada, mamãe. Maravilha. Obrigada, Isabela. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Bom, estamos de volta. Então, Bruno. Olha aí, elogios para Isabela, vários elogios. A Lúcia Regina Camargo fala que voz linda é essa na capela, quem sabe faz ao vivo. Arlete de Belfor Roxo, lembra que você fez a Narizinho, você falou, o público te reconhece ainda na rua, assim, nossa, você fez a Narizinho? Ai, reconhece muito, gente. Jura? Depois... Que delícia. Impressionante, reconhece muito. É bom, né? Muito, um amor. Muito acalento isso. Carinho. Ela é muito bonitinha fazendo a Narizinho. Elisete Cardoso foi uma diva, uma cantora, uma pessoa impecável. Elisete Cardoso, uma mulher à frente do seu tempo. Isso. E aí tem uma pergunta do Bernardo Pimentel. Ele quer saber da Isabela o que você mais admira na biografia de Elisete Cardoso. Eu admiro tantas coisas que fica difícil enumerar, mas eu vou pegar o gancho de uma mulher à frente do seu tempo, porque acho que ela foi muito à frente do tempo. Ela venceu questões de preconceito, ela foi uma mulher sempre... que fazia o que ela acreditava, né? Uma mulher muito livre, sabe? E autêntica, né? E que participou de vários movimentos artísticos. Então, além de ser essa pessoa que as pessoas adoram, então, ela sempre foi uma pessoa muito amorosa, muito carinhosa, muito atenciosa, que ajudou muito as pessoas. Então, são muitas coisas para admirar na biografia dela. Muitas mesmo. Maravilha. O Tonico Pereira sempre diz que ele não é um artista. Não é o quê? Você não é um artista. Eu sou apenas um pequeno operário da cultura. Eu sou um ator. O operário da cultura eu não diria também, não. Mas, sei que você não diz, já fui. Mas eu sou ator, de profissão ator. O artista, primeiro que você não se autonomeia artista. Isso tem que vir lá de fora. E hoje em dia a palavra artista é um vazio danado, né? Todo mundo é artista. Todo mundo se diz artista. Eu acho que isso é o cara para atingir isso talvez seja em um segundo de uma carreira de 60 anos que ele possa atingir esse estágio de perfeição que é o momento que o homem é Deus, entendeu? É o homem. Aí isso acontece numa vírgula, numa pausa, numa carreira inteira. Não é o cotidiano, o Picasso. Eu duvido que ele gostasse de todas as obras dele. Só que as obras dele, ele assinava, já valia dinheiro. Então, por quê? Tem otário que compra, por que não, né? Então, mas não acredito que ele tivesse prazer em tudo que fez. Como outros também.
Mas a vida é feita dessas coisas, né? Do muito bom e do médio. Mesmo na vida de um ator. Olha, eu acho que pode ser feito, mas a perseguição é o máximo, né? Agora, o atingir é o mínimo, isso é verdade. É verdade, é verdade. Agora, é uma coisa engraçada porque você sempre diz que você tem... que você se sustenta com a profissão do ator. Que a profissão do ator é que te sustenta. E você fica fazendo incursões no comércio. E é muito engraçado, porque todo mundo é o contrário, né, Toninho? Todo mundo diz assim, eu vou largar o teatro e vou ser um bem-sucedido comerciante. E aí você diz o contrário, no comércio não dá. Eu estou escrevendo um livro de autoajuda ao contrário, porque eu já fali umas 8 vezes. Aí. E estou agora em processo falimentar também, mas ainda está dando. Pois é, e o fato de ser ator, não. Sempre deu certo, ele sempre te me manteve. sustentou, não sei até quando também, né? Nós estamos vivendo um momento muito específico no nosso país, na nossa cultura. Sim, mas você está aí há 50 anos. Quer dizer, você começou em 68, parece que você queria jogar futebol, é isso? De forma séria, eu comecei em 68. Tá. Mas eu estreiei com 8 anos de idade, fazendo Cristo num colégio lá em Campos. Eu estava no Extrato Eucarístico e o Nossa Senhora Auxiliadora, que era um colégio só de mulher, ia montar a vida de Cristo e foi no meu colégio que tinha homem, fez um teste e eu passei. Você foi Jesus Cristo Fui Jesus Cristo com 8 anos de idade. Papel da vida. Primeiro papel. Tudo bem, e aí você gostou disso? Não, eu nunca tive... Meu amor, a minha primazia era a sobrevivência. Por fim, o ator começou a me dar algum dinheiro, entendeu? E aí eu continuei. Mas o que eu estava lendo... Eu queria voltar, então, para o Sócrates, depois a gente volta para a sua biografia. Não. Porque o Sócrates é uma ideia muito boa. E parece que, inclusive, você se surpreendeu, porque você achou que monólogo ia ser uma coisa desagradável, chata, você não sabia muito bem, e que deu certo. Eu odeio ficar sozinho, né? Então eu vou para o teatro, eu tenho uma necessidade incrível de ter gente ao meu lado, e pode parecer uma sacanagem, mas não é, de preferência mulher. Eu não gosto muito de um homem no camarim, não gosto, mas mulher eu gosto dessa coisa assim. A Isabela já dividiu o camarim comigo. Sem nenhum assédio, sem nada. Eu acho o homem um saco, entendeu? Então, o que eu estava falando? Sobre o prazer que você tem no teatro de não ficar sozinho. Agora, eu no monólogo, o que eu incluí de forma mais objetiva foi a plateia. Não existe monólogo. Na verdade, é um diálogo com a plateia, como acontece também quando você está acompanhado, mas no monólogo é mais ainda, mais intenso. Então, a plateia é tão delicioso falar com ela, ver as reações, e trabalhar em cima dessas reações. Ela te dá contrapartida o tempo inteiro, ou para bem ou para mal. Eu sei que quando a gente faz um monólogo, você é um ator muito inteligente. Quando a gente trabalha com atores inteligentes, eu sei que o monólogo, ele na verdade não é dirigido pelo diretor. O diretor é uma espécie de ensaiador para ver se... Não, tá bom, mas é você que tem o controle todo do processo. É uma impressão errada minha? Você não quer causar uma briga com o diretor. Não, porque ele é o autor do texto, junto com você também. Ele é o autor. Eu mais contextualizei o texto no momento atual que nós estamos vivendo. É o Sócrates comentando a nossa realidade política, jurídica e etc, etc. Ética, etc. né? Hein? Ética. Ética. Então, isso aí é uma parte que eu batalhei muito por ela. Mas a adaptação é dele, do Platão, né? E a direção... A Isabela já trabalhou comigo também. É isso que eu estou curiosa para saber quem é a direção. Monólogo não tem como. Não, mas não é só em monólogo, não, meu amor. Eu sou muito arrogante, muito escroto, sei lá. Então, eu acho que eu assino muito as coisas que eu faço. E eu tenho tido agora uma cumplicidade de cinema muito grande. Eu não leio, né? Não leio roteiro, essas coisas, eu não leio. Mas é porque o primeiro filme que eu fiz... Alguém te conta? Eu gosto de conversar com o diretor, ele fala, eu quero isso, assim, assim, assim. Aí tá. Aí eu sugiro diálogo, sugiro ação, sugiro... Eu acho ótimo essa troca. Ela é madura, tanto da parte do ator quanto do diretor, entendeu? Porque eu já tive uma experiência com o diretor, por exemplo, um garoto, que a gente fez uma cena e era eu, Nelson Xavier. Aí acabou a cena, ele me deu
chamou atenção, assim, na frente, não, é isso, não sei o que. Pô, claro, como é que é? Então, tá bom. Aí eu virei pro Nelson, vamos rodar. Nelson, vou fazer igualzinho, ele vai aprovar, quer ver? Aí eu fiz igualzinho, quando ele falou, corta, agora foi bom? Ele precisava daquele carinho, daquela obediência. Por que não dar? Entendeu? O ser humano não tem que ser rico para entender essas situações, essas carências, como eu sou carente também. Você Muito. sabia exatamente o que ele estava precisando. Deixa eu mostrar um texto da peça. Hein? Deixa eu mostrar um texto da peça. Ah, tá. Vamos ver. Passa aí, Daniel. Eu sou a mosca da cidade, pousando em cima de cada um de vocês. Cavalos. Não os deixando cair na tentação do comodismo, perguntando, desaprovando, não deixando de incomodar por toda parte, o dia inteiro. Como disse um outro filósofo bem mais conhecido que eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Eu sou. Quem não ouviu, Cara, deve essa ter é a hora que você perguntado. morre. Você está bebendo cicuta mas ali. não é, essa cena é forjada, essa é improvisada. Não é cena. Cena forjada. Você morre? Morre. Você morre em cena, né? É, O claro. Sócrates morre em cena. Sócrates morre. Tá. Envenenado. Eu convido todo mundo a tomar uma cicuta Olha só, me comigo, diz... ofereço a isso. cicuta. Olha só, ele morreu condenado a beber cicuta, que era um veneno, né? Brabo e fatal. Porque ele corrompia a juventude, não é isso? Isso é o que dizem, né? É o que diziam, né? E o que é corromper a juventude, hein? Para mim não é nada. Para mim é tranquilo. Ele eu era acho um que a professor, né? juventude, ela hoje até mais me corrompe do que eu a corrompo. Meus filhos hoje estão me corrompendo muito mais do que eu a eles. Mas é isso aí, meu amor. Isso é um... A gente está vivendo um momento, não vou dizer nem de juventude, mas de corrupção. Então, quem a gente está vivendo é isso e isso aí está modificando o mundo, acabando com o mundo e principalmente com o Brasil. É muito impressionante você conseguir pegar um texto de 1000 anos, assim, Mais, 2400 anos, por aí. né? E trazer ele para hoje em dia e se sentir dizendo uma verdade atual. É muito impressionante isso. O ser humano, meu amor... Como a gente não tivesse mudado nesses anos O ser humano, todos, ele né? evolui tecnologicamente, mas o ser humano, a essência está aí. Mas o que é interessante no Sócrates é o problema do conhecimento, da sabedoria e da ética, não é? É. Ou seja, ele pretendia ter do lado dele, criar, ser um ser humano pleno. Que é muito difícil naquela época e hoje em dia os julgamentos estão aí. Você pega Mandela, você pega, oh meu Deus, você pega Jesus Cristo. Olha que eu não sou, mas tem Jesus Cristo. Todos eles foram julgados, Zumbi dos Palmares, todos eles foram julgados. Gente, a gente está falando de forma... do Herzog, que foi... Do Herzog. Aquilo ali não foi nem julgamento, foi execução. Exatamente. Mas, quer dizer, então isso aí, isso é a história. A gente vê se repetindo a sem história parar esse tipo de... do ser humano, entendeu? As pessoas adoram o espetáculo? Gostam, né? Tem gente que grita fora não sei quem, tem outros que gritam Fora livre outra. não sei quem, outros que dizem... Então, eu fico muito bem nessa situação. Às vezes vou para o camarim, fiz espetáculo aqui no Rio, inclusive, eu comprei um pau de... Como é que é o nome daquele? Beisebol. Ficava na taco porta. de beisebol. Taco de beisebol, ficava na porta, porque... De repente eu posso ser alguém que... Pode ter alguém que não conviva bem com a... Confunda você com algum personagem. Eu possa não conviver bem com Sócrates, né? E ataque o Tunico Pereira. Me diz uma coisa, como é que está o serviço dessa peça? Onde está? Está em cartaz? Eu estou fazendo esse fim de semana em Botucatu e Bauru. Eu acho que é isso, tá?
Mas eu acho que é, porque eu trabalho com ponto, não sei mais nada, não Mas lembro no mais espetáculo você trabalha com pontos? nada. Não só no espetáculo, no teatro, na televisão, cacete. É sempre a mesma pessoa que faz o ponto? Não, a minha menina hoje está aí, a Aline, ela veio comigo, porque ela é minha enfermeira também, de vez em quando eu tento cair, ela não deixa. Outro dia eu estava vendo o espetáculo da Bibi. Da Bibi? Da Bibi. Aí teve uma hora que disse, fala mais baixo, Janaína. Ela disse, desculpe, gente, eu estou aqui falando com ponte. Estou reclamando, estão falando muito alto. Eu acho muito bom. Eu às vezes xingo. Mas eu xingo sempre dentro do personagem, o Sócrates xinga. O Sócrates xinga quando e o ponto... sinto uma coisa estranha no ar, eu xingo. E o ponto entende. Se não entender, tá ferrado. Bom, enfim, como é que a gente pode saber onde é que teu espetáculo está em cartaz? Bom, aí vai estrear, aquilo que eu te falo, sinceramente, não sei a data, mas eu sei que vai para São Paulo, no Teatro Nair Belo, um dos maiores sorrisos da televisão brasileira, né? Então a gente vai para lá, vamos fazer sábado e domingo, que é no momento da minha disponibilidade física, emocional e etc. Como eu já disse, eu tive 8 tumores de bexiga, um de pulmão, sou diabético, DPOC e agora estava ameaçado de hemodiálise, mas consegui reverter. Então, estamos aí, o milagre andando. Não, mais do que isso, você está um milagre atuando. Atuando. Parabéns. Verdade, né? Obrigado, amor. Então, olha só, em respeito a você, vamos consultar aqui o médico. Aliás, eu vi esse programa por causa disso. Porque tinha narizinho para você dar uma de Zé Carneiro e tinha o médico. Alice, vamos ver até o final como é que a gente foi fazer Alice esse também é programa. antiga. Alice deve ter alguma coisa. Vamos lá, doutor Júlio, o que é essa famosa doença vascular periférica? É veia, artéria ou é tudo junto? É, doença arterial obstrutiva periférica. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite carinhoso. É um prazer tê-lo aqui de novo. Para representar a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Na verdade, eu vim ao programa muito também para conhecer e abraçar e pedir um autógrafo dos maiores atores da televisão brasileira. Na minha opinião, eu falei isso com ele em off, e é verdade. Bom, a doença arterial obstrutiva periférica, ela se caracteriza por uma placa, de uma maneira geral, de gordura, que obstrui uma das artérias do corpo. A doença, etiologicamente falando, é chamada aterosclerose. O que é a aterosclerose? É aquela placa de gordura que se instala numa artéria do corpo e obstrui a passagem do fluxo sanguíneo. Ela é uma doença difusa. Ela pode acometer a carótida, que leva sangue para o cérebro, ela pode acometer a aorta abdominal, levando a obstrução da aorta abdominal, artérias de membros inferiores, as artérias dos rins, ou seja, é uma doença que precisa ser tratada e, de uma maneira geral, o tratamento é muito bem sucedido, né? Muito bem sucedido. Ela pode também atingir todas as artérias, posto que isso é um fenômeno geral, é um fenômeno orgânico, essa história de levar placa de gordura. Sim. Então ela pode estar na carótida, em todo o corpo. Sim, ela pode. Na carótida, ela pode causar um acidente vascular cerebral. Tá. 40% dos acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, por falta de circulação, um infarto cerebral, são causados por uma placa na artéria carótida. Nas artérias de membros inferiores, pode levar à chamada claudicação intermitente, que é aquele paciente, Tonico, que está andando e, de repente, ele para com uma dor na batata da perna. Ele para, e aí tem um sinalzinho que chega a ser engraçado, mas não tem nada de engraçado, porque ele está parando porque ele não consegue andar. É chamado sinal da vitrine. É o paciente que para e olha para uma vitrine para ninguém perceber que ele está com dor. Para esperar Na passar verdade, a dor ele para está ele dar o próximo passo. Ele está disfarçando para poder continuar a caminhar. A dor é na panturrilha? De uma maneira geral, ela começa na panturrilha. Mas você pode ter dor na coxa, você pode ter dor na região glútea, de acordo com o nível de obstrução que você tem. Tem algum outro sintoma para a gente sozinho diagnosticar essa doença, não? Por exemplo, o paciente que tem uma placa na artéria carótida, ele pode não ter o infarto cerebral, mas ele pode ter uma doença chamada amaurose fugaz, que é a perda da visão de um dos olhos, uma perda temporária, né? O paciente que tem uma obstrução na artéria renal, uma placa na artéria renal, ou seja, o sangue chega de forma inadequada para nutrir o rim. Ele pode ter uma hipertensão, chamada hipertensão renovascular, que é uma hipertensão de difícil controle. Ele pode ter um infarto do rim. Isso tudo só dá com gente velha? Não. Até um quarto dos pacientes acima de 55 anos, ou seja, um quarto dos pacientes com 55 anos, jovens,
tem doença arterial obstrutiva periférica, nos mais variados graus. E aí a gente tem que falar dos fatores de risco. Eu não gostaria, mas tem que falar. O cigarro é um dos principais. Pois é o cigarro, é o diabetes, é a hipertensão arterial, é o sedentarismo, é o descontrole das taxas de colesterol e triglicerídeo. Como você falou, são sempre os mesmos. Mas, infelizmente, nós ainda não temos essa cultura de lidar bem com esse controle. É difícil, realmente. O paciente, não é fácil você conseguir um paciente que fume há muitos anos e que ele abandone o hábito de fumar. É muito difícil. Muito difícil. Você já fumou? Não, nunca Eu fumei 30 anos. É a coisa mais difícil. Olha que eu já passei por coisa muito pesada na minha vida. Foi a coisa mais difícil que eu fiz em toda a minha existência. Pois é. Foi E às vezes cigarro. tem pacientes que relatam que até hoje, depois de muitos anos sem fumar, sonham que estão fumando. Não, senhor. Faz 25 anos que eu parei de fumar e eu outro dia estava voltando. Olha só. Então Não é sério. simples. É muito sério. É muito sério. Comer é outra coisa muito difícil das pessoas deixarem também. Sim, não sim, sem dúvida. E a nossa dieta, de uma maneira geral, ela está cercada de alimentos, né, gordurosos, alimentos que aumentam, alimentos com muito açúcar. Né? Então, é o diabetes, que é difícil controlar, é o colesterol, que é difícil abaixar, é o sedentarismo. Né? Nosso país ele tá se tornando um país de obesos, assim como na América do Norte. E isso também é um fator de risco, porque aumenta a gordura visceral e, de uma maneira geral, aumenta a gordura nas artérias do corpo todo. Então, não é simples, mas a nossa sociedade de cirurgia vascular, inclusive agora, nessa semana, está realizando uma campanha de prevenção da doença arterial obstrutiva periférica, alertando a população, de uma maneira geral. Um canal como esse é fundamental para a gente, para divulgar, né? Porque, de uma maneira geral, é muito simples, entre aspas, você conduzir o tratamento do paciente com doença arterial periférica. Se ele seguir essas orientações de controle dos fatores de risco, ele não vai precisar, a doença não vai evoluir, ele vai ficar tratado clinicamente. Na geração do Tonico, que é a mesma que a minha, a gente fumava e era bacana. Sim. Muito. Minha mãe me dava cigarro. Sim, olha isso. Tinha médico anunciando, fume e queima em vez de fumar tal. Na geração de vocês já não tem mais isso. Caiu muito, ainda bem. Mas o senhor ainda encontra pacientes jovens fumando? Sim. Mas é notório. Eu tenho 25 anos de formado, 26 anos de formado. E nesses 26 anos a gente viu uma queda do tabagismo no Brasil. Pelo menos na nossa experiência, e os trabalhos nacionais, que não são muitos, evidenciam também que isso acontece no país. Ainda bem. Por outro lado, as taxas de lipidemias, colesterol, triglicerídeos aumentaram, incidência de diabetes também aumentou, ou seja, então, os a fatores... alimentação Exatamente. é que está sendo... Eu diria que a alimentação e o sedentarismo. Tonico, você se alimenta bem ou não? Também... Eu como bem. Porque agora eu estou melhorando, porque eu estava com a ameaça de hemodiálise, aí eu fiz uma dieta de carne vermelha e tal. Eu vou até perguntar um negócio depois. Agora, eu queria saber também o seguinte, que minha vida é muito prática e objetiva. Alguma faculdade se interessaria? Eu tenho todos os entupimentos possíveis em comprar o meu corpo agora, pagar agora, para pesquisar depois, porque eu estou devendo também, eu tenho um processo, eu não posso morrer antes de pagar as dívidas. Aí eu queria ver se tinha alguma faculdade, você pode intermediar isso. É um prazer do mundo. Estou até uma comissão. O que você precisar de mim, eu estou à disposição, você não tem dúvida. Mas eu tenho mesmo todos os entupimentos. Todos, né? É aquilo, a doença ela é difusa, né? E é importante Agora me diga uma coisa, esse controle porque ele está rindo. Dói? Bom, vamos lá. Então, a doença, nós falamos da claudicação intermitente. Vamos falar dos membros inferiores. Já falou. Então, você tem a dor. Se os fatores de risco se eles se mantiverem, e a doença ela vai evoluir. Ela tem uma evolução insidiosa, lenta, mas ela evolui. Ela pode chegar a um grau máximo, que é a gangrena do membro inferior. Eu achei que só diabético tinha isso. Não. O diabetes, ele é um dos fatores de risco, mas... Eu falei que eu sou diabético. Vários pacientes... Falou. Vários pacientes não diabéticos podem ter a gangrena. Gangrena, o que é a gangrena? É a morte do tecido. Isso. Né? É uma morte, é uma desvitalização daquele tecido, isso é irreversível. Então, o que você tem que fazer? Você tem que levar sangue para aquela região, para depois você tratar a gangrena propriamente dita. Então, é importante que se faça um minucioso exame clínico. Isso é feito pelo cirurgião vascular, pelo angiologista,
E hoje existe um exame, gente, há alguns anos, há muitos anos inclusive, que é o ultrassom vascular, que é o ecodoppler colorido, que é um exame ultrassom, é um exame não invasivo, que é feito em 20, 30 minutos e te dá o diagnóstico. Com contraste, né? Injeta. O ecodoppler não. O ecodoppler, de uma maneira geral, ele é feito sem contraste. Quando no ecodoppler você identifica a lesão, e aí muitas vezes você vai precisar de uma angiotomografia, ou uma angiorressonância, ou até mesmo uma arteriografia. Então, o diagnóstico hoje, ele, graças ao avanço da tecnologia na medicina, na cirurgia vascular, ele vem sendo feito cada vez de forma mais precoce. Isso é importante. O diagnóstico precoce, para que a gente possa, desde o início, tratar esse paciente. É verdade que formigamentos nos pés, dormências, Sim. são sintomas? Podem ser sintomas relacionados Podem ser. Pode ser um problema de coluna, pode ser um problema de uma insuficiência das veias dos membros inferiores, varizes, não formigamento, mas também pode ser uma obstrução de uma artéria importante do membro e, por isso, o sangue não chega adequadamente ao pé. Então, o menor sinal, eu diria, né, principalmente aqueles pacientes na faixa etária de 50, 55 anos com fatores de risco, ou até mais jovens. Qualquer um desses, né? Não precisa nem somar. Não, ou tabagismo, qualquer um ou sedentarismo, ou obesidade, ou Sim. diabetes, ou hipertensão. Sim. Ou tudo junto. Ou tudo junto aí. Ou aquele paciente que tem um histórico familiar, tem um pai, tem uma mãe que tiveram doença arterial periférica, esse paciente deve até mais precocemente, eu diria aos 40 anos de idade, procurar um especialista para fazer uma avaliação. Pois é, e aí, qual é o tratamento, além de tentar desesperadamente deixar todos os vícios, qual é o tratamento? O tratamento inicialmente é feito exatamente dessa forma, afastando os fatores de risco e com tratamento com medicação. Existem medicamentos, vasodilatadores, medicamentos que abaixam as taxas de colesterol, de triglicerídeo, que ajudam nesse controle clínico da doença. Quando isso não acontece, quando já é um estágio mais avançado, existe a técnica endovascular, que é um cateterismo, por exemplo, da artéria femoral, da artéria da coxa. Você implanta muitas vezes um stent, ou não necessariamente implanta o stent, mas faz uma dilatação com o balão. Essa placa ela abre, ela cede e o fluxo volta a passar no interior da artéria. E em casos mais avançados, ou na falência do tratamento minimamente invasivo, as pontes. A ponte de safena é uma cirurgia que não é realizada apenas no coração. A safena é uma veia do membro inferior, ela é retirada e colocada no coração. No caso de uma revascularização de membro inferior, ela é colocada na coxa, muitas vezes uma ponte da virilha ao pé para uma revascularização mais distal. Então, existem várias formas e eu diria que hoje é lamentável chegarmos ao estágio de uma amputação acima do joelho. Cara, pode ir até aí. Isso diminuiu muito na medicina privada, mas infelizmente a nossa realidade no sistema público de saúde é diferente. Há alguns anos um colega nosso aqui do Rio de Janeiro, ele fez um texto sobre a legião dos amputados nos hospitais públicos. E nada mais é do que a falência dessa estrutura de prevenção, né, de controle prévio, né? E frequentemente também a falência de tratar com medicamento. Exatamente, né? com medicamento. Então, e até lá longe. Eu acho que é importante a gente deixar a mensagem de que é um tratamento que, na maioria das vezes, evolui muito bem com o tratamento medicamentoso, com as orientações, mas, infelizmente, quando a doença ela é mais avançada, ela pode realmente causar um problema. Estrago absurdo. Exatamente, até letal, infelizmente. Obrigada, doutor Júlio. Imagina. Vamos fazer um intervalo, a gente volta já. Estamos de volta, vamos falar com o Bruno. Olha aí, Vera Barroso, Tonico Pereira, a internet, o Brasil inteiro quer que você se cuide depois de tudo isso que você falou aqui. Agora eu estou aqui com o médico, me ofereceu uma consulta grátis. Agora eu não tenho desculpa, maravilha. A gente vai ter que chamar o Tonico Pereira de volta, mais o doutor Júlio, para eles prestarem contas Para falar dessa do relação. tratamento, como foi, se ele é bom, se ele obedece. Imagina o doutor Júlio desesperado, dizendo, Vera, ele não obedece nada. Eu tenho um médico que fala para mim que, tecnicamente, eu estou morto há 5 anos.
Não nos parece. Ah. Olha aí, Vera, antes de passar as consultas, tem muita consulta aqui, mas é a TT Andrade de Londres. Ela assiste a gente pelo Facebook. Legal. E ela quer saber como pode assistir, já que a gente agora Vamos não lá. está exibindo mais pelo Facebook. TT, no Twitter do Sem Censura, @SCensura. Entra lá que a gente está transmitindo ao vivo. Hoje a gente não está no YouTube, mas normalmente a gente exibe o programa também no YouTube, na página da TV Brasil. youtube.com/TV Brasil. Aí ela tenta para ela ir pro Twitter. Twitter Vai tá lá, mais garantido. Vai lá. Vamos de consulta agora? Não, senhor, vamos de Dona Alice Andrade. Gente, ela fez o primeiro documentáriozinho da Alice quando ela era estudante em Cuba. Você foi estudante de cinema em Cuba, muito chique esse pessoal todo. Aí foi assim, deve ter sido a sua monografia de fim de curso, o Luna de Miel. Olha que nome lindo de filme, Luna de Miel. Não, Foi? não foi não. Ah, Eu tinha inventei acabado. toda uma história, né, Alice? Não é. Todo mundo acha que é essa a história, mas a história é verdadeira. É que eu me formei roteirista na Escola de Cinema de Cuba, né, que marca todos que passaram por lá. É uma escola linda, EICTV, Escola Internacional de Cine e TV. E me formei lá escrevendo um roteiro, que depois eu filmei, que é o Diabo a 4, é um roteiro de ficção. Mas, nesse momento, apareceu uma convocatória internacional do Channel 4 para se fazer documentários sobre o South, né, que era o terceiro mundo na época. Eu apresentei um roteiro sobre o ritual socialista dos casamentos em Cuba, que era muito interessante, bonito e tal, porque tinha toda uma moral austera, socialista, né, um código da família muito quadradão, e ao mesmo tempo todo um imaginário burguês, kitsch, totalmente dicotômico, né, assim, paradoxal. Tudo convivendo, né? Tudo convivendo e muito, muito bonito. E aí eu fiz um casting, né, até reencontrei há 10 dias atrás a jornalista que produziu esse casting. E apareceram 40 casais que se casavam em setembro de 92 e fizeram umas entrevistas que eu acho maravilhosas e que eu fiquei com aquilo. E tinha lá o endereço de todo mundo, o telefone, bom, onde trabalhava e tal. E eu guardei tudo. Falei, não, um dia eu vou fazer alguma coisa com isso. Aí, quando eu voltei ao Brasil, porque eu vivi 17 anos na França, quando eu voltei ao Brasil, eu falei, não, agora estou voltando para entender Fala bem tudo. português. Obrigada. Espanhol também. Mas eu aí resolvi fazer um trabalho sobre essas pessoas. Comecei a procurar onde é que estavam e eram personagens que me fascinavam, né? Alguns que eu já tinha filmado, outros que eu não tinha escolhido, né? Esse dilema do diretor, não escolhi os caras e fiquei com eles na cabeça. Aí voltei para saber o que tinha acontecido com eles. Então, esse é o 20 anos. Esse é o 20 anos, é o filme que você está lançando agora. Está entrando em cartaz? Como é que vai ser? Vai entrar no dia 26 de julho, que é um dia emblemático para Cuba, né? É o feriado, julho, né? 26 de julho, que é o primeiro assalto do Fidel e dos barbudos ao quartel de Moncada. Mas a gente... Você vai lançar ele aonde? Ele vai ser lançado em todo o Brasil, um lançamento financiado pelo Fundo Setorial, que nos dá alguma visibilidade, é um documentário e a gente precisa do público realmente para que o filme possa existir e por isso estamos aqui. O que ele diz, não existe, né, o teatro sem a plateia, não existe o cinema sem a plateia. Eu assisti o filme hoje de manhã e eu adorei o filme. Porque no começo você apresenta como eu vou acompanhar um pouco a história de 3 casais e ver um pouco como é o amor, como é que evoluiu o amor, o que mudou em 20 anos, né? Porque é 92, né? E agora. E você filma em alguns momentos, não é só, tem filmagem em 92, tem em 2003, 2008, 2015, tem vários momentinhos, não tem? A história é que eu retomei o filme, eu queria filmar 92, 2012. E comecei a filmar, reencontrei os casais, comecei a reencontrar os casais no momento em que o Raul Castro começava as mudanças em Cuba, porque queria dinamizar a economia e começaram a mudar as leis e tal.
Então eu queria ter a história de amor desses casais e por trás as mudanças no país. E aí eu ia filmando e não mudava nada, eu continuava filmando e não mudava nada. Então ficou assim um pouco extenso, né? Já me disseram que a conta não bate, que 92, 2015, porque o filme só acaba quando mudou. Que foi quando os Estados Unidos reataram relações diplomáticas Mas com olha Cuba. só, Em termos, né? o que eu estava falando é que eu estava achando que ia ser isso o filme. Mas o cineasta é engraçado, assim como o ator, assim como todo mundo. A gente acha que a gente faz uma coisa, mas na verdade a gente acha. Mas quando o outro vê, ele vê outra coisa, você diz, não, mas não era isso. Aí, não é isso, eu vi uma Cuba inteira, eu vi 30 anos de Cuba. Eu que não conheço Cuba, que tenho o sonho de conhecer Cuba, eu vi pelas pessoas. Eu vi pelo que eu tenho experiência de Brasil, porque Cuba e Brasil eu nunca vi. Parece irmão gêmeo, univitelino. Tem momentos que você acha que você está no Brasil e você está lá. E você escolheu, não sei se foi por acaso, evidentemente tem que ser por acaso, porque você não pode conhecer o futuro. Você pegou 3 casais absolutamente extraordinariamente com histórias diferentes, muito cubanas, e ao mesmo tempo tem um casal que continua casado, que é bacaninha, mas tem umas introduções de religião. Ela virou crente de uma igreja de um pastor, uma coisa esquisitíssima. Tem um casal que se separou, mas está junto por causa das filhas, e as filhas são musicistas extraordinárias, internacionais. Tem um outro casal que vai para Miami e volta. Então, tem uma riqueza de vidas, entendeu? É como se eu tivesse conhecido Cuba a vida inteira. Se eu tivesse ido para lá e tem essa coisa que você diz, né, que Cuba não muda, e você vê isso no físico, você vê aquelas casas iguais e te dá um nervoso e ao mesmo tempo tem tanta esperança naquelas pessoas. Aí eu adorei. Dignidade é a palavra, né? É verdade. As pessoas são muito especiais. E isso que você falou, cara, eu tô quase chorando com você, assim, né? Não, mas eu gostei compreensão muito do filme, de verdade. Obrigada. Eu realmente amo as pessoas. É um filme sobre as pessoas. É sobre o seu amor por Cuba e por aquelas Exatamente. pessoas. E o 20 anos, o nome, né, que a conta não bate, o nome é a música. E a música exatamente, a famosa música da Mara Portuondo, né? A Mara é uma das intérpretes, né? Uma música, é um clássico da música cubana, Maria Teresa Vera, que é interpretado exatamente por todos, inclusive você devia interpretar, porque é uma beleza. É verdade. Você conhece o Buena Vista? Claro, claro. Eu posso cantar também. Canta. Olha aí, quem sabe faz ao vivo. Canta um pedacinho pra gente lembrar qual é. Que me importa que te ames si tu no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Mas, e a parte mais... Linda. Vai, acaba aquela... A parte mais se as coisas que a gente quiser, se a gente pudesse ter e tal, que é um pouco, né, é todo um sonho, na verdade é um tema recorrente um pouco dos meus filmes todos, depois eu estive pensando sobre isso, que é o choque entre o sonho e a realidade, né, e essas pessoas realmente me tocam muito profundamente. E agora eu estou fazendo uma série que são 13 casais. Ah, mas tem que fazer. A gente tem um pedacinho do filme, vocês querem ver? Sim. Vamos lá. Mostra aí. Los vecinos míos lo vieron por el televisor, pues ya vi el periódico. Si usted se casa en septiembre junto a su pareja, puede ser protagonista de la película Luna de Miel. Documental Luna de Miel dirigido por la brasileña Alicia de Andrade. ¿Te acuerdas, papi, que te decía, ay, vámonos, estamos muy viejos para estar aquí, mira que de muchachas lindas y muchachos lindísimos? Y le dije a él, papi, mira esto, y dice, estamos ayer día 2. El día en la entrevista usted estaba. Si nos escogen, bien, y si no, por lo menos vivimos la aventura. Para toda la vida, porque nosotros pensamos casarnos ya para toda la vida. Llegaste a mí, así para
Y cuando el amor llega así de esa manera, no tiene la culpa. Como droga poderosa llegaste a mí. No, mira que hacía rato no montaba un tareco viejo esto. Delícia. E tem Não, tem esse cara dos orixás, é uma delícia. Tem o cara que faz o parquinho das crianças. Tem os carros de Havana, porque os carros de A gente Havana só consegue ver que não é Brasil porque não tem Fusca, né? Não, porque aqueles carros de lá são extraordinários. Os Olha, é carros uma são- delícia. não, são americanos. Parabéns, Alice. Os carros Você- que foi americanos, essa os série carros vai tão ser um lá sucesso. Você já está fazendo. Tô editando, é uma trabalheira, mas assim, eu entendo como uma missão, né? Porque eu venho colecionando essas imagens dessas pessoas especiais e, na verdade, estou devolvendo a elas a memória delas, né? Que é um pouco, né? Eu trabalho com isso também, né? Eu restaurei os filmes do meu pai era cineasta. Seu pai é Joaquim Pedro de Andrade, um dos maiores cineastas brasileiros, muito importante, todos nós respeitamos muito. Não é, Tunico? Pô, pelo amor de Deus. Era nosso amigo, né, Tunico? Mas é isso. Agora, só um pequeno detalhe, né, doutor? Os cubanos estão tão gordos quanto os brasileiros. Ah, depende. Depende. Lá vem ela defender aquele negócio, né? Tão gordo assim. Tem alguns, no filme tem uma incidência. Isso é um problema planetário que a gente está vendo. Sim. Na verdade. Sem dúvida. Ai, gente. Olha, afinal de contas, parece que a gente combinou essa foi ótimo, mesa aqui, não parece? Foi ótimo. Não foi combinado. Gente, é Não foi, inacreditável. né? A gente vai ter que marcar um encontro para comemorar isso aqui. Gente, obrigado, querida Isabel, prazer. doutor Júlio, Uma Alice, querida. Olha só, Tonico, foi um prazer enorme. Entendeu? A gente vai ter que procurar muito dificilmente onde é que você está lá em Botucatu, mas a gente vai tentar fazer um esforço, a gente vai acabar achando. Amanhã a gente vai pedir de novo, no começo do programa, para Camila Abreu explicar direitinho onde é que a gente está, onde é que a gente não está, como é que a gente se comunica. Uma hora a gente pega, todo mundo A gente pega. a gente aceita. Se não, a gente volta amanhã às 5h30. É uma ameaça. É um compromisso. Vamos lá, 5h30.